Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula, primeira aula desse segundo bimestre, que vai tratar do conteúdo dança, e mais especificamente do hip hop e do street dance, que muita gente acredita que eles sejam a mesma coisa, mas não, Cada um tem as suas características, sua história, eles se relacionam, mas não são as mesmas coisas. Então vamos lá. Começando pelo hip hop. E pela história dessa modalidade, nós temos que o hip hop emergiu no final da década de 60, nos subúrbios negros e latinos de Nova York. Para quem não sabe, subúrbio é como se fosse uma favela, para nós aqui. Subúrbios são onde as pessoas mais pobres moram, em conglomerados, aglomerados de pessoas, em barracas, em casas muito pobres. E lá nos Estados Unidos, no caso de Nova York, são chamados de subúrbios. Por conta dessa aglomeração de pessoas, falta de estrutura, falta de condições financeiras, esses subúrbios enfrentavam diversos problemas, como a pobreza, a violência, o racismo, o tráfico de drogas, falta de infraestrutura, de educação, de lazer e entre outros. Os jovens, como eles não tinham nenhuma estrutura, nenhum outro lugar onde eles poderiam executar suas estratégias de lazer, eles encontravam na rua a sua única forma de sair de casa, de praticar alguma atividade relacionada ao lazer. E geralmente os mais vulneráveis, os mais pobres, que não tinham condições, eles entravam nas gangues, que são como as facções aqui para nós, e as gangues, elas se confrontavam uma contra a outra, seja por território, pelo tráfico e tudo mais. As gangues funcionavam num sistema opressor dentro da própria periferia. É igualzinho acontece nas facções aqui no Brasil. Nas favelas, as facções é quem comanda, digamos. Quem sai fora ou faz alguma coisa que eles não permitem, sofre alguma opressão. Quem fazia parte de algumas gangues ou quem estava fora sempre tinha que conhecer os territórios e as regras, e deviam segui-las para não sofrer aí as consequências que poderiam ser até a mesma morte ou tortura, invasão, roubo, sequestro, tudo mais. Esses bairros, geralmente, os subúrbios, as favelas, eram habitados por imigrantes, principalmente imigrantes negros, que vinham do Caribe, principalmente da Jamaica. Por lá, como eles não tinham condições e nem estrutura para realizar as festas eram feitas nas ruas. E eles têm como característica, nessas festas, utilizar equipamentos de som muito altos, com uma potência, tinham, na década de 60. Tinham o costume de usar equipamentos de som com muita potência. Nesse contexto, nasciam diferentes manifestações artísticas de rua, formas próprias, que os jovens tinham de se movimentar, de dançar, de refletir a sua rebeldia, a sua frustração e a forma de fazer dança, arte, música, tudo ali naquele conglomerado que era um microcosmos dentro daquele ambiente ao qual eles pertenciam. Os principais nomes dentro do hip hop. No início da década de 80, passam a ter alguns organizadores. Então aqui, por exemplo, na imagem anterior, era uma festa de rua mesmo, de comunidade. Um ajudava com uma coisa, outro ajudava com outra, para todo mundo conseguir se divertir. A partir da década de 80, começam a ter assim uma organização melhor. Algumas pessoas começam a despontar como organizadores, como protagonistas dessa festa. E aí nós temos o DJ Kool Herc, DJ Hollywood, DJ África Bambata, DJ Grandmaster Flash, DJ Grand Wizard Theodore. Vocês vão perceber que todos eles começam com DJ e não é o DJ que a gente tem hoje, tá? É o DJ relacionado ao hip hop, que já a gente vai conhecer as principais características. Esses profissionais são responsáveis pela origem, cultura e desenvolvimento e principalmente por levar o hip hop para outros lugares. Tirar ele ali do subúrbio, da favela e fazer com que o hip hop fosse visto, fosse notado, não só nos Estados Unidos, como em outros países, entre eles o Brasil.
Dentro do hip hop, nós trabalhamos com elementos. O hip hop, ele não é só um tipo de dança, um tipo de música, ele é uma cultura que envolve alguns elementos, num total de 4. E quais são esses elementos? O rap, né? Que tem aí o rapper e o DJ, o MC, o mestre de cerimônia, o b-boy, o dançarino, né? Em tradução, o dançarino, e o grafiteiro, que é o responsável pela expressão gráfica, pelas pinturas da cultura urbana. A gente vai conhecer um pouquinho agora de cada um desses elementos, mas digamos que é esse conglomerado de elementos que formam e dão cor, vida à cultura hip hop. Então vamos lá, o rapper, que também pode ser chamado de rap ou DJ. O DJ é dentro da cultura do hip hop, aquele que faz a música, que está responsável pela musicalidade e tem como característica aquelas batidas fortes, chamadas de beats. Né? Nos anos 80 era muito comum, né, esse tipo de equipamento tecnológico para fazer as batidas. Hoje, claro que com a tecnologia, né, a gente consegue ter umas características mais diversas e melhores na acústica e no som, né? Mas o DJ é aquele cara que representa a cultura, porque foi em torno dessa música que ele remixa, né, e que ele conduzia na década de 80, que os outros elementos foram se organizando. Então, digamos que o rapper, né, o DJ, ele é o coração, é de onde surgiram todos os outros elementos, né? Porque foi a partir das batidas que surge a necessidade da letra, que a gente vai ver depois, quem são os caras que cantam, também em torno da música que nasce a necessidade da dança e também da expressão gráfica, da expressão artística do movimento. O MC. O que é o MC? Mestre de cerimônia. Ele é o pensamento da cultura hip hop. É ele que faz as letras, é ele que faz as rimas, é ele que faz as batalhas de rima, né? E através dessas rimas, dessas palavras, ele expressa ali as ideias, muitas vezes contra ainda questões opressoras, como a violência, né, o preconceito com quem é pobre, com quem é da favela, e outras letras que também acabaram sendo colocadas dentro do movimento hip hop. O MC, né, ele nas suas letras ele desenvolve aquilo que ele sente. Geralmente essas letras são no improviso, em formato de improviso, e ele auxilia e é auxiliado ao mesmo tempo pelo rap, ou MC, ou DJ, desculpa. Vamos falar agora sobre o grafiteiro. O grafiteiro é aquele responsável pela expressão artística do movimento hip hop. Né? E nós não devemos confundir o grafite com a pichação, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. O grafite é a mais genuína expressão de pigmentos, cores, texturas, superfícies nas galerias urbanas das ruas, com o objetivo de criar dinâmica, movimento e registro. Então, os artistas do grafite, também chamados de writers, costumam escrever seus próprios nomes nos trabalhos ou chamar atenção para problemas do governo ou questões sociais. Então, através das pinturas, eles podem fazer alguns questionamentos, também demonstrar suas angústias, seus anseios. Geralmente, eles assinam com um codinome, né? É muito difícil um grafiteiro utilizar seu nome. Eles geralmente utilizam algum codinome dentro da cultura hip hop, tá? Só que os grafiteiros, eles têm autorização para fazer a sua arte, tá? Diferentemente dos pichadores, que utilizam espaços públicos ou privados, os quais eles não têm autorização. Então não confundam, o grafite ele é feito totalmente com autorização por artistas idôneos, né? Já a pichação não, ela é feita por vândalos, tá? E é crime inclusive. Nós temos no Brasil um grafiteiro muito conhecido chamado de Cobra, que faz alguns trabalhos fora do país, inclusive quem tiver interesse pode dar uma pesquisada. Bom, outro elemento do hip hop é o b-boy ou a big girl, né? Que são os dançarinos que através do corpo fazem movimentos relacionados a essa cultura. Né?
Como explicamos, o hip hop nasceu nas festas de rua, o que levou ao conceito de que as danças do hip hop são street dances. Né? Só que como a gente viu, o hip hop ele não fica contido só na dança de rua, não é só street dance. O hip hop é maior porque ele tem outros elementos além da dança. Já já a gente vai entender melhor o street dance, aí sim a dança de rua, as características, né? O que forma essa dança de rua. Mas o hip hop ele não é igual ao street dance porque ele é uma cultura ainda maior, porque agrega outras informações e outros elementos, como a gente viu. Bom, articulações do hip hop. Fora dos 4 elementos que a gente viu, alguns outros elementos com o passar do tempo foram sendo articulados dentro do hip hop, como por exemplo o streetball, que é o basquete 3, ou também chamado de basquete de rua. Nós também temos o futebol de rua e também temos o skate e o patins, que foram culturas que, por pensarem praticamente igual à cultura do hip hop, que por também serem, como é que eu posso dizer assim, de baixo custo e pelas pessoas dessas culturas praticarem, acabaram sendo articuladas aí juntamente com o hip hop. Bom, nós vimos que o hip hop é uma cultura ampla que tem 4 elementos e dentro desses elementos nós temos a dança, né? E agora nós vamos falar mais precisamente dessas danças, da dança de rua, que tem 4 estilos também, tá? O popping, o locking, o breaking e o freestyle. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar principalmente do freestyle, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então nós temos o popping. Criado por Boogaloo Sam, natural da Califórnia, é um sincronismo de braços e pernas. O popping estiliza o pipocar, né? Então ele tem esse nome devido à sua característica de parecer com uma pipoca. Boogaloo Sam também foi o criador do Boogaloo Style em meados da década de 70 e ele criou o passo denominado por backslide, que o Michael Jackson popularizou como Moonwalk. O nome do dançarino específico de popping é popper, tá? A técnica do popping é baseada na técnica de contrair e relaxar os músculos para causar a impressão de um empurrão no corpo do dançarino. É como se alguém estivesse empurrando ele, tá? O locking, criado por Don Campbellock nos final dos anos 60 em Los Angeles, pode-se dizer que o estilo foi inventado acidentalmente, né? Pelo fato do criador nunca ter conseguido fazer um passo certo. E o passo certo era aquele que foi popularizado por James Brown. É importante lembrar que o dançarino de locking é chamado de locker. O locking é baseado no conceito de bloquear ou trancar os movimentos. A dança baseia-se em movimentos rápidos e distintos de braços e mãos, combinados com movimentos mais relaxados de quadris e pernas. Os movimentos são geralmente amplos, muito bem sincronizados com a música, certo? O break. O principal artista da época era Mr. Dynamite James Brown, conhecido não só por sua voz, mas também por toda a performance que ele fazia dançando. Existem 3 fundamentos básicos do breaking: o top rock, o footwork e o freeze. O top rock é a preparação, é como um passo de funk estilizado. Não confundam esse funk com o funk que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Footwork, trabalho com os pés, trançando pernas em volta do corpo continuamente, como a gente pode ver na imagem. E o freeze, que é o congelamento, que é a finalização da dança, onde eles permanecem ali por alguns segundos parado no movimento. Por último, nós temos o freestyle, né, que em tradução para nós vira estilo livre, mas que não é tão livre assim. Ele é mais sobre improviso, né? E o freestyle, geralmente, ele é mais utilizado nas batalhas, que a gente vai ver daqui a pouco o que são. As batalhas são, digamos que, competições, né? Tanto de dançarinos, como de MCs, como de DJs, como de rappers, e também dos estilos. Então, as batalhas são as competições dentro do street dance, dentro do hip hop, e são disputas tranquilas, tá? Tem competições, mas são disputas onde um fala, o outro responde, e
por assim em diante, tá certo? Então, eu falei muito brevemente, né? É uma cultura muito ampla, a gente numa aula não consegue esgotar, mas eu deixo aqui uma atividade para vocês fazerem valendo nota, tá? Então, no YouTube, você vai assistir a um vídeo sobre street dance. Você pode pesquisar por estilos, por exemplo, popping, locking, freestyle, breaking. E você vai assistir ali 5 minutinhos desse vídeo. E aí depois no seu caderno, como uma atividade para nota, você vai escrever como se você estivesse narrando o que está acontecendo. Então, por exemplo, digamos que no vídeo tem um local. Você vai colocar, olha, é uma batalha ou é só uma demonstração? É uma competição ou é uma apresentação? Aconteceu em tal lugar, com pessoas de tais e tais lugares, é só de popping, é de locking, tem a presença de algum outro elemento. Você vai narrar, tá? Aqui tem algumas dicas do que você pode utilizar, por exemplo, o estilo, o local, a vestimenta que eles estão usando, o tipo de som, quantidade de pessoas, se é no auditório, se é na rua, né? E você vai fazer essa atividade, vai fotografar e vai me enviar pelo WhatsApp, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.